Olá, bem-vindos ao canal, eu me chamo Mel e hoje eu vou mostrar um pouco da minha aula de jiu-jitsu feminina. Às vezes as pessoas acham que começar no jiu-jitsu é simplesmente aprender a lutar, aprender golpes, técnicas, posições, mas para muitas mulheres o começo é muito mais sobre coragem. Coragem de entrar em um ambiente que durante muito tempo foi dominado por homens, coragem de se colocar em uma posição de iniciante, coragem de tentar algo novo mesmo sem saber exatamente como vai ser. Hoje é o dia da aula feminina de jiu-jitsu e antes de sair de casa eu sempre tenho um pequeno ritual ali de me preparar, arrumar meu cabelo, passar meu óleozinho nas pontas, porque danifica muito o cabelo de jiu-jitsu por atrito ao tatame, mas cuidando bem, prendendo ele bonitinho, vai tudo certo. Eu acho muito corajoso essas mulheres que só faz um rabo de cavalo e vai na força e na coragem. E tá tudo certo pra elas também. O negócio é que me incomoda muito, cai muito cabelo no meu rosto, eu fico totalmente desnorteado com o cabelo na minha cara, ou meu cabelo prende no meu kimono, eu não consigo sair porque meu cabelo tá preso, e aí eu tenho que puxar minha cabeça pra tirar o cabelo debaixo da pessoa e virar uma confusão. E por isso que eu sempre faço essa trança, que eu amo. E se eu vou fazer um rolo mais pesado, eu faço um coque ali no final, junto tudo, o resto da trança e faço um coque. Mas se não, fica só nessa trança mesmo, que dura até o final. Eu não fico parecendo uma doidinha no centro, no final, e tá tudo certo. Essa semana, por exemplo, foi uma semana muito corrida. Eu já tinha feito planejamento, só faltava um dia de musculação da semana. E não era pra ser sexta, mas como a aula de jiu-jitsu tá bem iniciante, então são posições mais tranquilas, não morro tanto. Então acabei colocando a musculação antes da aula, porém não é muito ideal. Geralmente eu faço de manhã musculação, volto pra casa, faço minhas coisinhas e tal, e à noite vou pro Gil. É melhor pra se recuperar e tudo mais. Porém, foi o que deu, então acabei fazendo ali um treininho mais curtinho, de 30 minutos, e ficando uns 20 ali sem fazer nada, pra dar uma recuperada pra aula. Como eu falei, é uma aula bem iniciante ainda, então a gente não tá fazendo coisas muito mirabolantes. Dá uma cansada, mas também não dá exaustão, porque depois você vai ver que as aulas vão ficando mais difíceis e aí você vai ficando meio com o olhinho torto. Eu pedi pro Léo, meu professor da academia, para fazer meu treino voltado para jiu-jitsu, para as coisas que eu vou utilizar no jiu-jitsu, fortalecimento, para não ter lesão e tudo mais. Então, nunca deixe de fazer musculação também, só porque você faz alguma outra atividade. A musculação ajuda muito a prevenir muitas coisas. E eu amo meu treino voltado mais pro jiu-jitsu. Vou confessar que musculação não é minha praia, eu acho muito chato. Acabo achando meio blá. Demora demais, fica muito repetitivo. Aí eu gosto dos meus treinos com exercícios voltados pro Gil, porque é uma coisa mais dinâmica, é uma coisa que eu tô mais no foco, então eu tenho mais empolgação para ir treinar. Isso é algo curioso, quando você cria uma relação com a atividade física, não vira só treino, vira uma forma de cuidar de si. Mas quando a gente fala de mulheres praticando artes marciais, ainda existe um certo estranhamento. Muita gente ainda associa a luta com a agressividade e acha que a mulher não vai gostar, ou que não é um ambiente para elas, e a realidade é completamente diferente. O jiu-jitsu não é sobre ser agressivo, é sobre técnica, estratégia e controle. E o mais interessante é que ele foi justamente criado para permitir que uma pessoa menor consiga se defender de alguém maior. Ou seja, ele é um esporte que ensina que força não é sobre músculo, é sobre inteligência corporal. Tô até lendo um livro, Conforto na Escuridão, Poder do Jiu-Jitsu Invisível, tem essa frase. Na última década, fui me interessando cada vez mais por ensinar jiu-jitsu a quem não é atleta ou lutador, porque são essas pessoas que mais precisam dele, porém são os mais difíceis de ensinar, já que não gostam do embate físico do jiu-jitsu. Na verdade, há quem passe a vida inteira evitando qualquer tipo de conflito. Com amor e compaixão, é possível restaurar a confiança de uma criança que sofreu bullying, de uma mulher que sofreu abuso no casamento, ou de uma vítima de estupro. Com o coração aberto, é possível se colocar no lugar da pessoa que se pretende ajudar. Todas as vezes que tento ajudar alguém, preciso primeiro criar uma conexão em meu coração. Só uma observação. Nunca se esqueça de pedir permissão na hora de entrar no tatame. Cumprimente na hora que você entrar dentro do tatame. Primeiro você vai cumprimentar seu professor e assim seguindo por graduação. Todos os faixas pretas e assim por diante. Eu tô tão acostumada com a aula mista, gente, que a professora pediu pra correr
E eu dei a maior carreira da minha vida, porque geralmente na aula mista eu tô puxando as corridas. E aí tem muita gente, né? E várias pernas de gente muito alta e eu sou pequenininha, então eu tenho que, tipo, dar 3 passos enquanto eles estão dando só um. Então, tipo assim, eu saí correndo e dando minha vida. E a professora, tipo, calma, querida, você não está sendo perseguida, fica calma. Isso só é mais um pequeno trauma que a gente tem, né? Nossa, tem vários homens na fila correndo, eu tenho que correr muito mais que eles. Eles vão dar o mínimo na corrida e já vão me passar, e eu tenho que dar o meu máximo, porque eu tô puxando a corrida, então eu não posso deixar a turma atrás ficar correndo pouco. Então, eu dei minha vida nessa corrida. As meninas chegam a rir, eu tipo, menina, se acalma, corre devagar. E aí, com essa frase, gente, a gente chega num negócio de que as pessoas que excluem as outras no jiu-jitsu, elas já nem sabem muito a essência do jiu-jitsu, né? Eu já como uma criadora de conteúdos de jiu-jitsu, que não sou uma faixa preta, que não sou uma lutadora, que não sou uma campeã mundial, já é um pouco difícil, porque esse julgamento do homem de você não sabe o que você tá falando, você não sabe o que que é isso, você não sabe o que é aquilo. Mas por enquanto eu sou uma faixa azul, 2 graus, que tá aprendendo no jiu-jitsu e quer levar isso pra todo mundo, porque ninguém começou no jiu-jitsu e automaticamente se tornou uma faixa preta. E eu acho que a minha responsabilidade aqui é incentivar as pessoas à prática do esporte, assim como o pioneiro do jiu-jitsu fazia exatamente. Eu não sou ele, nunca serei ele, infelizmente. Mas eu acho que pegar a essência tão importante e levar adiante, isso é importante. Não é fazer comentários maldosos do rolo do amiguinho. Não é você virar nos comentários de uma faixa preta, mulher, e falar que ela comprou a faixa dela. Mas definitivamente, se eu fosse um homem trazendo conteúdo de Gil, eu não ficaria tão preocupada em me expor, porque eu saberia que os homens iriam me abraçar mais nessa causa, entre aspas. Mas como eu sou mulher, eu tenho um receio também de trazer esse conteúdo para vocês. Mas eu acho que o propósito vai além disso. E eu fico muito mais feliz quando eu vejo comentários de mulheres que estavam pensando em fazer a aula e vão fazer a aula. Não sei se elas foram, né? Mas que ela, ai, nossa, com certeza, agora eu vou. Então isso já é um motivador para mim. Então essa leitura me trouxe muita confiança sobre o meu propósito e por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu lembro que quando eu comecei a treinar, eu tinha muito medo, na verdade, de treinar com pessoas mais pesadas que eu. Porque elas são muito mais pesadas. Então, doía muito em mim. Tipo, doía muito. E geralmente quando eu chegava numa posição que eu não conseguia sair, uns 100 quilos ou uma montada, principalmente na montada, me batia um desespero. E aí que meu professor veio e falou, calma, você tá agindo totalmente na impulsividade. Você tem que pensar como é que você vai sair daí. Você tem que manter a calma, respirar. Imagina se isso fosse um evento real. Um cara chegou e tá te prendendo. Você tem que sair daí. Como você vai sair daí? Você não vai sair na força porque ele é mais forte que você. Então você vai sair na técnica. Como você vai sair na técnica? Então ele me induziu a me acalmar e ter inteligência corporal de como eu ia sair daquela posição. Eu lembro que eu me senti frustrada ali por estar naquela posição e não conseguir sair, mas ao longo das aulas que eu fui vendo que eu não precisei de ninguém me avisando que eu precisava manter calma ou respirar fundo ou pensar na minha técnica, quando eu automaticamente já pensei, calma, respira, vamos lá, vamos sair daqui. E eu tive o controle e eu consegui sair, eu fiquei extremamente orgulhosa, extremamente confiante. E isso é uma coisa que a gente vai construindo ao longo dos anos. Tem 2 anos e meio aí que eu tô fazendo jiu-jitsu. Tem certas posições que eu me vejo perdida. Tem certas posições que eu lembro que eu aprendi, mas eu não lembro como executa. Mas imagina, pra você chegar numa faixa preta, demora 10 anos. Então não é uma coisa que você vai fazer em um ano que você vai aprender
tudo do jiu-jitsu, e aí simplesmente você vai só repetir o tempo todo. São 10 anos ali, ó, você fazendo o mesmo armlock, o mesmo triângulo, que é uma coisa básica, só que você vai aprender que com uma pessoa mais curtinha, você tem que fazer de um certo jeito, com uma pessoa mais alta, você vai fazer de outro jeito, a pessoa mais pesada, com você vai ter que fazer uma outra técnica. Então, tipo assim, tem tantas variáveis dentro do jiu-jitsu que ela nunca vai ser uma receita de bolo comum. Ela toda vez vai estar em mudança, porque tem um clima, tem várias variantes que você vai ter que mudar o seu jogo. E no jiu-jitsu você vai errar muito, você vai cair, você vai se perder, o professor vai passar a técnica, você vai falar que entendeu, chega na hora você não lembrou. Você vai estar treinando a mesma técnica a semana inteira, aí na outra você vai fazer ela, você já esqueceu onde é que ficava seu pé. Então, assim, eu comecei o jiu-jitsu aos 28 anos, né? Então já tinha uma certa. Não tinha 15, né? Então já tem essa dificuldade um pouco de concentrar 100%, tá comendo todos os livros, todas as técnicas, ficar 5 horas na academia treinando loucamente. Então, porque jovens têm essa facilidade. Então, às vezes a técnica não entra na cabeça, mas você tem que focar para que aquilo dê certo. A gente também tem que entender que não é porque a gente faz jiu-jitsu ou qualquer arte marcial que a gente vai ser atleta. A gente entra às vezes por hobby, a gente entra às vezes para melhorar a cabeça, para melhorar a saúde. Então, automaticamente tem muita essa pressão que você tem que ser uma super atleta, um super profissional. Mas você tem que se lembrar que às vezes isso é só um hobby. Então, para que se cobrar tanto por um hobby? Então, às vezes que eu chorava, tem uma amiga que eu chorava pra ela que eu sou muito ruim. Ela, isso é um hobby, menina. Se acalma. Você não vai ser nenhuma atleta. Você quer ser atleta? Aí eu, não. Ela, então se acalma. Vai lá pra aula, faz sua aulinha, vai embora, um beijo e é isso. Às vezes é só isso, você ir lá, faz sua aula com excelência, se sente bem, evolui ou não, cumpre com o seu propósito com você e vai embora feliz da vida e relaxada. Então, é que meu hobby é só jiu-jitsu muito a sério. Um hobby muito a sério sobre jiu-jitsu. Mas você tem que simplesmente persistir e ir todos os dias nas aulas. E é aí que vem a facilidade das aulas femininas, né? O bom de ter aulas femininas é que você tira um pouco dessa frustração inicial de treinar com homens ou esse medo de treinar com pessoas mais pesadas, te dá mais essa confiança, mais essa leveza de que ali é um ambiente seguro. Porque nós mulheres sabemos nos comunicar melhor, né? Então, assim, você vai se sentir mais confortável de abrir seu coração pra amiguinha, falar que você não gosta dessa posição, ou da posição assada, que talvez eu fico nervosa com isso daqui, então a gente vai te dar mais atenção. Tô falando que a pessoa não gosta de uma posição ou de outra, não é pra ela não fazer. Tô falando que é pra, tipo, a pessoa entender que ela tem dificuldade com aquilo e ter mais paciência de ensinar, de tirar um trauma, de... Eu gosto muito das aulas femininas por ser um ambiente mais leve e até um ambiente com menos ego, entendeu? Pode ter uma amiguinha ou outra ali com ego mais elevado, mas também não é um embate que, tipo assim, nossa senhora, se eu finalizar esse cara aqui, depois ele vai vir me finalizar só de raiva, com muita raiva. O que pode acontecer. Mas se você é mulher e quer começar a fazer jiu-jitsu, saiba que você vai cair, você não vai entender o que está acontecendo, você vai se sentir frustrada, você vai achar que você tá mais lenta que as outras pessoas. Ainda mais sendo uma aula mais feminina, talvez você comece a se comparar mais. Eu me comparava muito com os meninos também, e eu tive muita frustração com isso, chorei muito. Tem até no meu vídeo eu chorando, mas jiu-jitsu não é uma coisa que você aprende em um mês, 2 meses, e aí depois você só vai replicando tudo bonitinho. Mas aos poucos você começa a perceber pequenas evoluções. Um movimento que antes não saía começa a funcionar, uma posição começa a fazer sentido, e aí que as coisas vão mudando dentro de você. E aí que você vai ficando com mais vontade de viver aquilo intensamente.
E quando a gente cria o espaço como a aula feminina, isso facilita muito esse processo, porque aqui existe uma sensação diferente, existe apoio, troca, existe identificação. Não estou dizendo que as aulas mistas não tenham, mas para uma pessoa que está iniciando e ela já tem esse desconforto, a aula feminina ela é perfeita para você entrar com mais confiança. E cada mulher chega com uma história diferente. Algumas vieram pela autodefesa, outras pela atividade física, outras simplesmente porque queriam tentar algo novo, ou até questão de saúde. Mas no final, todas acabam descobrindo algo em comum, a sensação de ficar mais forte, mais confiante e mais presente no próprio corpo. E isso vai muito além do esporte. Aprender uma arte marcial muda a forma como você anda na rua, a forma como você se posiciona, a forma como você lida com desafios. Não porque você acha que vai sair lutando com todo mundo, mas porque você sabe que é capaz de reagir e de se defender e de confiar em si mesma. E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas no jiu-jitsu. Ele não transforma só o corpo, ele transforma a forma como você se vê. E ver cada vez mais mulheres ocupando esse espaço no tatame é algo, pra mim, muito realizador. Então esse é meu objetivo também aqui no canal. Gosto muito de ter essa troca, apesar de eu ser apenas uma faixa azul. É onde todo mundo começa. Todo mundo começa sendo uma faixa branca, todo mundo começa sendo uma faixa azul, todo mundo começa depois vai pra roxa, marrom e vira uma preta. A frase épica de todos os professores: o faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. Então, assim, nada mais bonito que mostrar um pouco da minha trajetória pra também mostrar que virei uma faixa preta ali, comprei, tá tudo certo. Não, gente, teve lágrimas, teve dúvidas, teve conflitos de egos. Será que eu vou competir? Será que eu sou uma competidora? Será que eu sou só uma aluna? Será que eu sou uma professora? O que eu sou? Será que eu sou... Isso é só um hobby? Eu não comecei na aula feminina, mas eu acho importante mostrar essa opção para a pessoa se tornar confiante e ir para uma aula mista. Eu acho importante ir para as aulas mistas e treinar com homem, porque é a realidade. Acho que assim que você se tornar confiante no jiu-jitsu, dependendo do motivo do seu treino, se for sobre autodefesa, eu acho importante migrar para a aula mista, justamente para você ter essa figura masculina e você começar a associar aquela autodefesa com um homem. Porque eu já tive esse sentimento de ter uma saída de quadril ali, de uma montada, alguma coisa de um homem mais pesado, e me senti extremamente realizada, porque eu consegui tirar aquele homem de cima de mim e em uma situação de perigo, eu já tô associada ali que eu consigo fazer. Então eu crio essa confiança que eu consigo me defender. Eu já quero deixar claro também que não é uma intenção que a gente precise usar o nosso jiu-jitsu, que a gente precisa usar a nossa força, mas devido a tantos acontecimentos, eu acho que é melhor a gente prevenir e aprender do que remediar isso e chegar numa situação onde a gente não consegue controlar. Outra questão também que eu gosto muito dos esportes, do jiu-jitsu, de atividade física, é sobre você começar a se valorizar, a ter mais saúde mental, mais saúde física. E aí as coisas vão se tornando mais claras na sua cabeça, você vai se tornando mais confiante, não na questão de se defender também, nas questões de você se valorizar. Então você se sente mais forte, tanto fisicamente como mentalmente. E aí você começa a se questionar sobre situações ruins que estão na sua vida, sobre pessoas ruins que estão na sua vida. E aí você vai começando a querer sair de fuga, de quadril, contra essa pessoa. Sair desse ambiente tóxico também. Não esqueçam de curtir, se inscrever e deixar um comentário aí pra mulherada não desistir de treinar. Porque quanto mais mulheres treinam, mais outras mulheres percebem que também podem. E talvez esse seja o ponto principal de tudo isso. Não é sobre ser a mais forte, não é sobre ser a melhor. É sobre descobrir que você é capaz de muito mais do que imagina. O jiu-jitsu ensina defesa, sim. Mas ele ensina algo talvez ainda mais importante: confiança. Confiança no próprio corpo, confiança na própria capacidade. E quando uma mulher descobre isso, é muito difícil voltar a se sentir pequena de novo. Talvez jiu-jitsu não seja para todo mundo, mas aprender a ocupar espaço, confiar em si mesma e se sentir forte, isso definitivamente deveria ser.